Bom dia a todos, a eterna paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe esse dia que chama hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence, né? Quero deixar uma palavra aqui ao nosso coração nessa manhã de hoje, sexta-feira, que me veio ao coração durante essa semana, irmãos. Você é um questionamento que Deus nos faz. Você realmente é livre? Você realmente é livre? E se você realmente é livre, quem te libertou? Quem te libertou? Ou o que te libertou? Quem ou o que te libertou, se você realmente é livre? Como que você enxerga a morte, o falecimento? Com que perspectiva, com que ótica você enxerga a morte? Vamos ver nesse texto aqui qual a perspectiva correta de se enxergá-la. Ou você ainda é escravo? Você ainda vive escravizado, com medo dela? É isso que a palavra do Senhor questiona eu e você nesse dia que se chama hoje. Amém? Não é um vídeo demorado, hoje é um vídeo mais curto. Tá lá em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 10, que diz assim: Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo veio a existir, João diz lá na frente, né? Acerca de Jesus, que todas as coisas foram feitas por Ele e por meio dele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Né? Então, Jesus Cristo é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Então, ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do quê? Do sofrimento de Jesus. A glorificação dos que nele creem, a salvação, é perfeita por meio do sofrimento que Jesus passou, sendo puro, sendo inocente. Essa é a questão. Nós, a igreja, sofreu, desde que igreja é igreja, sofreu e vai sofrer, sempre. Uns mais, outros menos, devido à questão geográfica do que cada um se encontra, cultural, política, da região em que cada um se encontra, porém todos sofrem, porque somos servos do servo sofredor. Né? Então, que sofrimento é esse? Está lá em Isaías. O castigo, o sofrimento que hoje nos traz paz estava sobre ele. E por causa dos seus machucões, das suas feridas, fomos curados. Então, por meio do sofrimento, tornou perfeito o autor da salvação deles. Jesus é o autor da nossa salvação, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Assim,
Continua o escritor de Hebreus. Tanto o que santifica, que é ele quem nos santifica, quanto os que são santificados, que recebem essa santificação imputada por ele, que são justos porque recebem essa justificação imputada por ele, que somos perfeitos porque recebemos essa perfeição vinda dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tanto ele que santifica, quanto nós que recebemos a santificação por ele e praticamos a santidade consequente dela, louvado seja Deus, sem essa santificação provinda de antemão dele é impossível praticar a santidade, advém de um só. E por essa razão, por todas as questões ditas aqui, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Por quê? Ele declara: vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei os louvores no meio da congregação. E mais, porei nele a minha confiança. E outra vez ele afirma: aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Na reunião celestial, estaremos todos lá, em nome de Jesus, os que creem nele. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, nós não somos feitos de carne e sangue, osso, carne e sangue, matéria, ele também participou dessa mesma condição humana. Ele também participou. João diz: e o verbo, a palavra, se fez carne, se fez sangue, participou da condição humana e habitou entre nós cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, diz João, como o unigênito Filho do Pai. Então Jesus foi ser humano, querido. Por isso é um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele conhece a natureza humana na prática. Não somente ficou como um espectador dos céus. Não, ele participou. Essa é a diferença de Jesus Cristo, meu querido. Essa é a diferença de Jesus Cristo. Por isso ele é único. Não há nome embaixo do céu, outro nome pelo qual devamos ser salvos, querido. Confúcio não fez isso. Buda não fez isso. Maomé não fez isso. Alá não fez isso. Maria não fez isso. Abraão não fez isso. Moisés não fez isso. Salomão não fez isso. Davi não fez isso. Nenhum deles teve essa capacidade de fazer isso. Só Jesus fez isso. Por isso que ele diz no singular: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Buda, nem Confúcio, nem Maria, nem Salomão, nem Davi, nem eu, nem você, vem ao Pai. Ele não disse vai ao Pai. Vem ao Pai, porque eu e o Pai somos um, ele disse. Se não for por intermédio do meu sofrimento, que torna perfeito a minha e a sua salvação. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que, pela morte, por sua morte, se sujeitou à morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Em que sentido o diabo tem o poder da morte? Porque a morte entrou por meio dele, o pecado entrou no mundo por meio do diabo, o vil tentador. E por isso
Nem ele, nem os anjos que persuadidos foram por ele têm esperança. Ao contrário do que muitos estão dizendo aí, muitos pastores que no meio do caminho estão trilhando caminhos muito difíceis, muito perigosos, dizendo coisas que não condiz, dizendo que ateus vão ser salvos. Não, não tem como ateu ser salvo, querido. Não tem como. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que os que nele creem se aproximem dele, creia que ele é real e é galardoador daqueles que o buscam. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. E não vem de obras. Não adianta dizer eu sou bonzinho, eu ajudo, eu faço um monte de coisa. Não, querido. Não. Se você considerar isso como um meio de você ser salvo, para se apresentar diante de Deus com essas obras, dizendo eu sou bom, eu fui bom, Senhor, eu ajudei as pessoas, ajudei. Isaías diz que isso será encarado como um trapo de imundícia. Não dá. Se fosse, se houvesse essa condição, Jesus não precisaria ter se despido da sua glória, se vestir com a natureza humana, sofreu o que sofreu, querido. Se você ainda não leu, procure ler todo o processo que Jesus passou até a crucificação. Veja as humilhações que ele se submeteu, sendo justo e inocente. Esse é o detalhe, querido. Ele não tinha culpa alguma, nenhum pecado. Então, impossível, querido. Os que não creem no que ele fez voluntariamente por ele, pela pessoa, esses que não creem, é impossível eles serem salvos. Se eles não creem no que Jesus fez por eles, é impossível. São doutrinas demoníacas, porque negam o Senhor que nos resgatou. Se você diz que uma pessoa que não crê no Senhor Jesus Cristo, que nega ele, nega que ele é real, nega que ele fez o sacrifício, como você diz que uma pessoa dessa vai habitar no céu que é dele, querido? Cuidado, irmãos. Cuidado, viu? Muito cuidado nos últimos dias. Apeguem-se à palavra. Louvado seja Deus. Não leiam a Bíblia, irmão. Leiam a palavra. Como assim, irmão Amorim? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Davi disse certo dia. Davi não, Daniel disse. Procurei diligentemente ler as escrituras de acordo com a palavra. A palavra é a revelação. O evangelho é o que você extrai da Bíblia. É a mensagem da Bíblia, é o evangelho. Com a Bíblia, sem o evangelho, satanistas usam a Bíblia. O diabo usou o Salmo 90, 92, se eu não me engano, para tentar Jesus. A maçonaria usa a Bíblia sem o evangelho. Os presidentes aí das nações, os reis da terra, usam a Bíblia, põem a mão em cima da Bíblia e faz juramento antes de assumir o cargo. Não significa nada, querido. A palavra é o evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. Deus estava em Cristo, reconciliando com ele mesmo o mundo. Essa é a mensagem bíblica. Então, antes de você dizer, meu irmão, a Bíblia diz, diga, o evangelho diz. Porque o evangelho é a boa nova extraída das escrituras. É a palavra, segundo a palavra que Daniel citou. Li as escrituras segundo a palavra de Deus. Ainda que o Messias não havia vindo. Mas ele já sabia do Messias. Os profetas já sabiam do Messias. Os apóstolos ratificaram. Os discípulos, os apóstolos ratificaram. E hoje estamos aqui pregando a mesma mensagem, não muda. E Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Mas é só por meio de mim. Eu sou a porta. Se alguém abrir,
Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e terá pastagem, terá liberdade. Louvado seja Deus. Por isso a pergunta inicial, se você é livre. E quem te libertou ou o que te libertou? Voltando ao texto. Foi só um parênteses, tá? Fechou esse parênteses. Ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, pelos motivos que eu já expliquei. Pelo fato do diabo ter sido o precursor do pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, o único Senhor e Salvador. E livrasse, libertasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Eu vivi escravizado pelo medo da morte ao longo da minha vida. Hoje não. Hoje eu estou livre do medo da morte. Porque a morte morreu. A morte morreu, irmãos. E o atestado de óbito dela foi escrito com o sangue puro, santo e irrepreensível do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então pense bem, querido. Você realmente é livre? Ou você está escravizado como o mundo está? Submetendo-se cegamente. O medo cega, querido. O temor é diferente do medo. João diz que o amor lança fora todo medo. O temor é cautela. O temor é cautela. O mundo está com medo, escravo com medo da morte. Mas com os que creem em Cristo, que é a ressurreição e a vida, ele não tem a ressurreição e a vida, ele é a ressurreição e a vida. E ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja no cemitério São Luís, no cemitério Cerejeira, no cemitério da Saudade, em todos os cemitérios, ou em valas, enterrado como indigentes, ou comido por feras como foram nossos irmãos no primeiro século depois que Cristo foi assunto aos céus. Não importa. Aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Será ressurreto. E nós, os que estivermos vivos, nós, corpo de Cristo, os que estivermos vivos, quando se der a volta do Senhor Jesus, seremos arrebatados, depois que os mortos forem ressuscitados. E estaremos com Ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pense, meu irmão. Pense, minha irmã querida. Você realmente é livre? Você foi realmente liberto? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se não for o Filho, se não for Jesus que te libertou, você está livre enganosamente. Porque verdadeiramente só é livre quem Jesus liberta. Quem Jesus não liberta, quem não crê que Jesus é o libertador dele, está enganosamente livre, mas está preso, está acorrentado, está escravizado ainda. Amém? Foi uma breve palavra que o Senhor colocou no meu coração e na minha mente para dividir com vocês nessa manhã. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nesse dia que se chama hoje, porque o amanhã não nos pertence. Isso não é pessimismo, pelo contrário, é realismo segundo o Evangelho. Amém.